Depois de nós louvarmos a Deus, exaltar o nome do Senhor, motivo de muita alegria de podermos estar na sua casa, adorando e manifestando a nossa gratidão ao Senhor, entendendo que Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro da primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Nessa abertura de inauguração, eu quero trazer por tema retratos de uma igreja local. Vou fazer essa leitura para ganharmos tempo. Capítulo 3, de primeira epístola de Paulo a Timóteo, do versículo 1 ao versículo 16. Todos acharam? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançaram para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Meus amados irmãos, os retratos de uma igreja local. Logo após o apóstolo Paulo trazer a instrução acerca de presbíteros e diáconos, quais são os seus deveres, quais são os seus respectivos testemunhos, não só dentro de casa, como fora, como na igreja, e membros da igreja, ele está lembrando a todos os membros da igreja e fazendo que sejam lembrados do que devem ser uma igreja local.
de que como deve ser uma igreja local. Nesse parágrafo curto que o apóstolo Paulo vai tratar, do versículo 14 ao versículo 16, Paulo vai apresentar 3 retratos da igreja que ilustram importantes características de uma igreja local. Nós estamos aqui, fomos plantados aqui como uma igreja local, diante desse bairro. O apóstolo Paulo, depois de dar esta instrução, depois de dar este aconselhamento, esta exortação, mostrando quais são os principais deveres de todos aqueles que foram chamados para o ministério, de todos aqueles que estão incumbidos, não só de dar testemunho no seu próprio lar, mas como dar testemunho no meio da comunidade, no meio da igreja, no meio dos irmãos. O apóstolo Paulo então vai mostrar e apresentar a Timóteo 3 qualificações ou 3 retratos de uma igreja verdadeira e local. A primeira coisa que Paulo vai apresentar, nós vamos observar e vamos ministrar do versículo 14 ao versículo 16. O primeiro retrato de uma igreja local é o que o apóstolo Paulo vai nos apresentar, e está aí inserida no versículo 15. Primeiro, ele deixa um alerta: escrevo-te estas coisas que ele acabou de dizer, mostrando as qualificações daqueles que terão funções no meio da igreja, no meio da comunidade. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Versículo 15, o primeiro retrato de uma igreja local: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder, ou de como se deve portar. Preste bem atenção, olhe bem aqui para mim. De como se deve portar. Por quê? Porque o retrato de uma igreja local é o que Paulo vai dizer. Porque fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus. O primeiro retrato de uma igreja local é que a igreja é a casa de Deus. A casa aqui tem um sentido de família, a casa aqui tem um sentido de lar. O apóstolo Paulo está dizendo: veja bem como que vocês vão se portar, veja bem como que vocês vão proceder, veja bem, principalmente aqueles que estão engajados no ministério, aqueles que têm uma responsabilidade no ministério, não só com aqueles oficiais, não só com presbíteros ou diáconos, mas como toda a igreja. Vejam bem de que forma vocês procederão na casa de Deus, de que forma vocês se apresentarão na casa de Deus, porque a igreja, o retrato de uma igreja local é que a igreja é a casa de Deus. Isso nós não podemos tirar da mente, nós não podemos esquecer que aqui não é um lugar, não é um clube onde nós nos encontramos e batemos conversa fora. Aqui não é um lugar onde nós nos encontramos e fazemos as nossas panelinhas sociais. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: veja bem como vocês procedem, porque vocês estão na casa de Deus. É o sentido de família, é o sentido de lar. Uma vez que a igreja local é uma família, a igreja local ela precisa ser então alimentada. E a única maneira e a única dieta que pode nutrir verdadeiramente seus membros da igreja local é por meio da palavra de Deus, entendendo que aqui é a casa de Deus, e que a igreja é uma família de Deus, e que a igreja precisa ser alimentada, e que a igreja precisa ser nutrida, e a única dieta para nutrir verdadeiramente os seus membros desta igreja, que é a casa de Deus, é pelo meio da palavra de Deus. Guarde bem, primeiro retrato de uma igreja é que ela é a casa de Deus, e a responsabilidade dela ser a casa de Deus, de levar o nome de Deus,
é que ela precisa ser alimentada e nutrida pela palavra de Deus. Não há outro meio de edificar a igreja, não há outro meio de se crescer espiritualmente junto com a igreja, não há outro método em que a igreja será doutrinada e ensinada, a não ser pela palavra de Deus. A não ser pela palavra de Deus. Levamos o nome de uma igreja reformada e sempre reformando, ou seja, pela palavra de Deus. O retrato de uma igreja saudável é pela palavra de Deus. Como uma família, a igreja precisa também de disciplina e amor. Por vezes os filhos precisam ser repreendidos, em outras ocasiões a disciplina precisa ser mais severa. Os filhos também precisam de estímulos e de exemplo, assim como na nossa casa, assim como na nossa família, assim como o apóstolo Paulo diz, como deve proceder não só os homens, não só os presbíteros, não só os diáconos, não só as mulheres, precisam proceder com toda cautela, com toda prudência, precisam proceder de uma forma digna, justa, diante da casa, diante do lar, mas também diante da igreja. Os filhos precisam ser nutridos através da palavra de Deus. Os filhos precisam ser repreendidos através da palavra de Deus. Os filhos precisam ser disciplinados através da palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos apresenta que a igreja de Cristo e os seus membros, como os filhos de Deus, também muitas das vezes precisam ser repreendidos e disciplinados pelo Senhor, pela palavra de Deus. Precisa. Da mesma forma que os filhos precisam de estímulos, da mesma forma que os filhos precisam de exemplos, a casa do Senhor, a casa de Deus, que é o lugar que nós estamos, também precisa de estímulos e de exemplo, assim como a igreja do Senhor precisa de estímulos e de exemplo. Também o nosso lar, os nossos filhos precisam de estímulos, de exemplos. Há um ditado popular que diz aí fora: me diga com quem tu andas, eu digo com quem tu és. Os filhos estão vendo o exemplo dos pais, os filhos seguirão o exemplo dos pais. Se os pais forem brutos, ignorantes, desrespeitáveis, os filhos seguirão o mesmo caminho. Mas se os pais forem cordatos, moderados, não dado ao vinho, que têm a consciência limpa, que não são neófitos, que não se soberbecem, que não são indisciplinados, os filhos também seguirão o mesmo caminho, pois precisam também de estímulos e de exemplos. Esse é o primeiro retrato de uma igreja, é a casa de Deus. É na casa de Deus que se espera o estímulo, é na casa de Deus que se espera o exemplo, é na casa de Deus que se encontra a família de Cristo Jesus, que herdará o reino dos céus. O primeiro retrato da igreja que o apóstolo Paulo nos apresenta é que a igreja é a casa de Deus, e nós devemos observar o nosso andamento, a nossa vida diante da casa de Deus. Falo isso por quê? Porque virão pessoas diferentes, pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, pessoas que irão nos visitar, pessoas que ingressarão no nosso meio, pessoas que entrarão na nossa família, e nós devemos nos portar de maneira tal que essas pessoas entendam que aqui verdadeiramente é a casa de Deus. Nós não estamos aqui só para nos encontrar, estamos aqui para mostrar que aqui é a casa de Deus, é o lugar que Deus deve ser adorado, é o lugar da continuidade da nossa adoração a Deus, da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, porque aqui é a casa de Deus. O segundo retrato de uma igreja local, Paulo vai nos apresentar, olha aí comigo no versículo 15. Ele vai continuar, depois dele dizer como proceder, e ele está deixando claro, porque é a casa de Deus, vírgula, ele vai dizer que é a igreja do Deus vivo. Primeira coisa, a casa
é a casa de Deus. Segundo retrato de uma igreja é a igreja do Deus vivo. Igreja, no termo grego, significa eclesia, o significado desse termo grego, que indica que é a comunidade dos chamados para fora. Eclesia significa no grego chamados para fora. Paulo vai dizer, é a casa de Deus. Paulo vai dizer, é a igreja do Deus vivo. Ou seja, eclesia é a igreja dos chamados para fora. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que não ouve, nós não servimos um Deus que não vê, nós não servimos um Deus que não se move, nós servimos um Deus vivo. E sendo assim, jamais a comunidade local deve viver de acordo com os padrões do mundo, jamais a comunidade local deve seguir os padrões do mundo, de onde ela foi tirada. Nós fomos tirados para fora, nós fomos arrancados para fora. Para quê? Para viver uma vida totalmente diferente, uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida de diferenças, para que o mundo que está em trevas possa perceber a diferença daquele que serve um Deus vivo. Esse é o segundo retrato de uma igreja local. A pergunta que nós devemos fazer é: por que o Senhor nos chamou? Nos chamou para fora do quê? Para fora desse mundo de podridão, de perversidade, para fora desse mundo injusto, para fora desse mundo de trevas. Nos chamou para fora para quê? Para que as pessoas possam perceber a nossa presença. Aonde estiver a luz, aí aqueles que estão em trevas perceberão a nossa vida. Não para nós nos moldar ao mundo, porque servimos esse Deus vivo. Existem vários tipos de comunidades no mundo, mas a igreja é a comunidade de Deus. Uma vez que ela pertence ao Deus vivo, ela tem o direito de dizer como ela deve viver. Cristo tem o direito de dizer como essa igreja deve viver e proceder. A igreja, ela foi comprada com o sangue do Filho de Deus. Portanto, nós devemos cuidar com o modo de como nos portamos, porque a igreja do Deus vivo, ela foi comprada com sangue vivo, ela foi comprada com o sangue do Filho de Deus, e portanto nós devemos nos portar, nós devemos cuidar como um modo de como nos portamos diante da sociedade, diante da comunidade. Nós temos a responsabilidade de anunciar esse Deus vivo, esse Deus que pagou um alto preço, e um preço de sangue, esse Deus que enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para nos tirar do lamaçal do pecado, nos trazer para fora e nos dar uma nova realidade de vida. É por isso que nós fomos plantados nesse lugar, é para isso que fomos chamados para fora. É para isso que o Senhor nos preparou esse local de culto. É para isso que o Senhor nos colocou nessa avenida. É para isso que estamos fazendo esta inauguração, para entender que este lugar é a casa de Deus. Não é a casa da Maria Joana. Essa é a casa de Deus. E por ser a casa de Deus, é a casa do Deus vivo. Ele está diante de nós, aqui e agora, vendo como nós estamos nos portando diante daquele que é um Deus vivo. Essa é a consciência que temos que ter. Essa é a consciência que o apóstolo Paulo chama a Timóteo. A pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de igreja eu tenho sido fora dessas quatro paredes? Que tipo de igreja eu tenho sido fora dessas quatro paredes? Qual é o Deus que eu estou representando na sociedade? Uma vez que eu fui tirado da sociedade corrupta, injusta, suja, perversa, qual é a igreja que eu tenho apresentado na minha comunidade, no meu bairro? Qual é a igreja, qual é o Cristo que eu tenho apresentado no mundo em qual eu estou inserido, mas que não pertenço a Ele,
e que fui tirado do contexto desse mundo para viver uma outra realidade, uma realidade agora com Cristo. Qual é a realidade de cristianismo que as pessoas têm ao meu respeito? Como e de que forma as pessoas entendem Deus, compreendem Deus através da minha vida? A cada um de nós que somos pequenos cristos ambulantes aí fora nesse mundo corrompido, como que eu estou representando esta igreja? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta a nós. É maravilhoso estarmos aqui nessa noite, e teremos amanhã, e teremos no sábado, e teremos no domingo, inaugurando isso, dá uma tremenda alegria. Mas qual é o nosso pensamento da nossa maior responsabilidade como igreja? Como plantados aqui, como uma igreja local aqui nesse bairro, nessa avenida, nós precisamos encarar a grande responsabilidade que temos, não só aqui dentro dessas quatro paredes, mas a nossa vida continua lá fora. Qual é a representatividade que temos tido aí fora como igreja? Representando aí fora como igreja, representando a Cristo como igreja. Uma vez que a igreja pertence ao Deus vivo, seus líderes não devem ser ditadores e religiosos que abusam do povo a fim de alcançar os seus próprios objetivos egoístas também. O apóstolo Paulo fala disso: olha, não rege o povo com vara de ferro, não seja egoísta, não abusem do povo. Glória a Deus por isso, porque aqui não é o nosso caso. Mas o apóstolo Paulo dá essa recomendação: tome cuidado para não reger o povo com abusividade, não sejam abusivos, não pesem, não abusem do povo para buscar os seus próprios desejos egoístas. Que nós devemos pensar da igreja como um povo de Deus, como um povo do Deus vivo, e que todos nós, não só oficiais, mas toda a igreja, tenha a responsabilidade de estar diante de Deus, de ver como nos portamos, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Não sejamos egoístas. Terceiro retrato de uma igreja local. Olhem comigo. Ele vai dizer no finalzinho do capítulo, do versículo 16. Terceiro retrato de uma igreja local. Depois dele dizer, é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. Terceiro, ele vai dizer, coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Trata-se de uma imagem arquitetônica bastante significativa para Timóteo, quando Paulo fala de coluna e baluarte. Para Timóteo é bastante significativo essa arquitetura, ou essa palavra arquitetônica. Por quê? Porque em Éfeso havia o grande templo de Diana, e que possuía aproximadamente 127 colunas. E o apóstolo Paulo traz essa palavra para Timóteo, e Timóteo ele vai entender então o que Paulo está querendo dizer para ele. Paulo está querendo dizer que a igreja é de Deus, que é do Deus vivo, e ele vai dizer, a igreja, o retrato de uma igreja é que ela é a coluna e o baluarte da verdade. É provável que o ministério da igreja, como coluna, refira-se principalmente à pregação do Evangelho. É como uma estátua que é colocada sobre um pedestal para que todos possam admirá-la. É a palavra de Deus colocada no pedestal para que todos possam olhar para a palavra de Deus e para que todos possam se curvar diante dessa coluna. Não são 127 colunas do templo de Diana, mas é a coluna, é a palavra de Deus, do único Deus verdadeiro. Então o povo precisa olhar para essa igreja, uma igreja reformada, sempre reformando, e quando ela olhar para essa igreja local, elas possam identificar, aqui há a coluna, aqui há a palavra de Deus. Então todo pecador irá se curvar diante da sua palavra.
é a palavra de Deus diante de todos, porque nós devemos expor não só a palavra de Deus com as nossas palavras, mas expor a palavra de Deus com a nossa própria vida, para que o mundo seja capaz de vê-la. O mundo tem que chegar à capacidade de ver a palavra de Deus através das nossas vidas. Olha comigo o versículo 16: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus para a nossa própria vida. A igreja local então apresenta Jesus Cristo publicamente, também por meio da vida dos seus membros fiéis. Não só os oficiais, mas também a igreja, os membros devem representar a palavra de Deus com as suas próprias vidas. Por quê? Porque a igreja também é coluna e baluarte da verdade, é a palavra de Deus. O termo baluarte aqui refere-se a um suporte. O termo baluarte significa um suporte ou um apoio. Trazendo para o nosso entendimento, a igreja, ela é construída sobre Jesus Cristo, sobre esse baluarte. É isso que o apóstolo Paulo está tentando transmitir a Timóteo. A igreja, ela é apoiada, ou ela está sobre esse suporte que é Cristo Jesus, e a sua verdade. Mas a igreja local também, em si, é um baluarte para a verdade. Como baluarte, a igreja protege a verdade e sustenta a verdade. Como baluarte, como apoio, Cristo é o nosso apoio, Cristo é o nosso suporte. Estamos apoiados na palavra de Deus que é Cristo, e nós devemos sustentar essa verdade, nós devemos nos apoiar nessa verdade, porque a igreja de Deus é a palavra, é a coluna e o baluarte da verdade. E a principal verdade sobre qual uma igreja local deve dar testemunho é sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Versículo 16: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a principal verdade que uma igreja local deve dar testemunho sobre a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Retratos de uma igreja local, como a casa de Deus, como a igreja do Deus vivo, e como coluna e baluarte da verdade. Que nós nunca perdemos essa verdade de vista, nós que possamos na simplicidade e na humildade sustentar essa igreja na palavra de Deus, que é o apoio, que é o apoio, que é o suporte para que a igreja cresça. Uma igreja saudável, ela só se torna saudável quando ela está apoiada nesse baluarte, que é Cristo Jesus, nesse apoio que é Cristo Jesus e a sua verdade. Amém, meus irmãos? Quero que